A noite estava fria e silenciosa no interior do Mato Grosso do Sul. A brisa cortava os vastos campos da fazenda Ouro Preto, um santuário de cavalos resgatados de maus tratos e abandono. As estrelas brilhavam no céu quando o general Augusto Vasconcelos, veterano do Exército Brasileiro, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era o frio. Era o pressentimento. Então, veio o cheiro. Fumaça. Um brilho alaranjado se espalhou pelo horizonte. Augusto largou a caneca de café sobre a mesa e correu para a varanda. O que viu fez seu sangue gelar. As cocheiras estavam pegando fogo. Labaredas subiam como braços famintos, consumindo o estábulo principal. Os gritos dos cavalos misturavam-se ao crepitar da madeira em chamas. Sombras se moviam entre as labaredas, homens mascarados segurando tochas, gritando palavras de ordem. Terra para quem trabalha. Fora os fazendeiros. O general não precisou de mais nada para entender. O MST havia atacado. Um grupo de invasores comemorava, enquanto outro bloqueava a estrada principal, impedindo qualquer socorro. O ataque era cirúrgico, planejado. Isso não era um protesto, era uma mensagem. Mas Augusto Vasconcelos não era um homem comum. Se achavam que ele apenas sentaria e assistiria tudo que construiu virar cinzas, estavam redondamente enganados. Com mãos firmes, pegou o celular e discou um número que não ligava há anos. O telefone chamou 3 vezes antes de uma voz grave atender. Fale! Augusto respirou fundo. Está na hora de cobrar aquele favor. Silêncio. Então, a resposta veio, curta e afiada. Onde e quantos? Os olhos do general brilharam com uma fúria contida. Mato Grosso do Sul. MST. Pelo menos 30. Armados. Uma pausa. Depois, apenas 2 palavras. A caminho. Augusto Vasconcelos desligou o telefone. Virou-se para o estábulo em chamas e sussurrou. Agora, vocês vão entender o que acontece quando mexem com a pessoa errada. O fogo ainda rugia na fazenda Ouro Preto quando o general Augusto Vasconcelos desceu os degraus da varanda com passos firmes. O calor das chamas iluminava seu rosto marcado por anos de combate, mas ele não demonstrava medo. Apenas cálculo. Os invasores ainda gritavam, vibrando com a destruição que causavam. Alguns filmavam o incêndio em celulares, espalhando a mensagem de terror. Outros cercavam a estrada, segurando armas improvisadas, garantindo que ninguém saísse ou entrasse. Augusto passou os olhos sobre o cenário de destruição. Erraram feio. Com passos lentos, entrou em sua casa. Pegou uma pequena chave que mantinha no bolso e abriu um armário de madeira maciça. Dentro, organizados como se nunca tivessem sido esquecidos, estavam seus equipamentos táticos. Uma pistola Glock 17, munida e pronta. Um fuzil T4, modelo de elite, já carregado. Colete tático, faca de combate e um rádio criptografado. Ele se armou sem hesitação. Velhos hábitos não morrem. Então, pegou um binóculo de visão noturna e foi até a janela. No portão da fazenda, viu um dos invasores com o rádio na mão, dando ordens para os outros. Seu corpo era robusto, sua postura de liderança evidente. Devia ser o comandante do ataque. Augusto apertou os olhos. Se havia uma coisa que aprendeu em sua carreira militar, era que todo exército desmorona quando seu líder cai. Mas antes de agir, ele ouviu um som ao longe. Motores. Veículos estavam se aproximando. O general pegou o rádio e ajustou a frequência para a linha segura que usava no exército. Antes de falar, ouviu um estalo e uma voz grave do outro lado. Chegamos. Augusto sorriu. Vocês sempre foram rápidos. Temos um nome a zelar. Estamos do lado de fora. Como está a situação? O general espiou pela fresta da cortina. A estrada principal estava bloqueada por picapes e tratores que os invasores usaram para barrar qualquer reforço. Mas havia uma estrada secundária, que passava pelos fundos da fazenda, conhecida apenas por ele e seus homens. Vocês vão entrar pelo caminho velho do milharal. Silêncio total. Sem luzes. Assim que der meu sinal, entram em ação. Entendido. Quantos alvos? Augusto olhou de novo para os mascarados no portão. Agora, haviam retirado rifles das caçambas das caminhonetes. Estavam armados até os dentes. Pelo menos 30. Mas eu quero o chefe primeiro. Do outro lado, uma risada baixa.
A gente sempre pega o chefe. O general desligou o rádio e pegou a pistola. Deu uma última olhada no fogo que consumia seu estábulo e murmurou para si mesmo. Agora, a caçada começa. A fazenda Ouro Preto ardia como um inferno na terra, mas General Augusto Vasconcelos estava calmo. Ele já enfrentará situações piores em zonas de guerra. A diferença era que, dessa vez, o campo de batalha era sua casa. No rádio, apenas silêncio. Seus homens estavam se posicionando. Espectros na noite, invisíveis para os invasores. Pela mira de seu fuzil, ele observou o líder do ataque, um homem grande, forte, usando um colete tático e um boné vermelho. Devia ser o comandante do bando. Ei, coronel! Um dos invasores gritou, rindo, segurando uma espingarda velha. Sua fazenda já era. Sai de uma vez e assina a papelada. Outros gargalharam. Mas o líder não riu. Estava atento, olhando para a escuridão além da fazenda. Ele sentia que algo estava errado. E estava. Augusto ajustou a respiração. O momento certo estava se aproximando. Ele virou-se e pegou uma granada de fumaça. Hora de bagunçar a festa. Puxou o pino e lançou a granada pela janela. O artefato quicou no chão de terra e explodiu em uma nuvem densa e sufocante. O quê? Mas que? Um dos invasores tossiu. A fumaça espalhou-se rapidamente, cobrindo a entrada da fazenda e os homens do MST. Eles tentaram se reorganizar, mas foi tarde demais. As sombras atacaram. De dentro do milharal, os homens de Augusto avançaram silenciosamente, eliminando alvos com precisão cirúrgica. Contato! Alguém gritou. Era tarde demais. Um dos mascarados foi puxado para dentro do matagal com um golpe seco. Outro tombou quando um tiro com silenciador encontrou seu alvo. Os homens de Augusto eram veteranos do exército, especialistas em combate noturno. Eles não estavam ali para negociar. Eles estavam ali para vencer. Pelo rádio, uma voz surgiu. O líder está recuando. Quer que a gente o leve? Augusto olhou novamente pelo binóculo. O homem do boné vermelho havia percebido a armadilha e estava tentando escapar por uma caminhonete. Negativo. Ele é meu. O general pegou sua pistola e saiu pela porta dos fundos, movendo-se como um predador à espreita. Agora, era ele quem caçava. A fumaça ainda se espalhava pelo pátio da fazenda Ouro Preto, abafando a visão dos invasores. General Augusto Vasconcelos moveu-se rápido, agachado, entre as sombras. Seu objetivo era claro: o homem do boné vermelho não sairia dali. Ao longe, os disparos silenciados ecoavam, seguidos por gritos abafados. Seus homens estavam fazendo um trabalho limpo. No portão da fazenda, o líder do grupo, ainda tossindo pela fumaça, destravou a caminhonete. Ele abriu a porta e jogou-se para dentro, ligando o motor com pressa. Má ideia! O general já estava lá. Com um movimento seco, Augusto abriu a porta do passageiro e apontou a pistola para a cabeça do invasor. Fica onde está. O homem congelou, as mãos no volante. O medo nos olhos dele era evidente. Mas quem? Augusto puxou pelo colarinho e o jogou no chão de terra com força. O líder do ataque tentou levantar, mas antes que pudesse reagir, o general pisou firme no peito dele, segurando-o no chão. Você pensou que ia entrar aqui, queimar minha casa e sair como se nada tivesse acontecido? A voz do general era fria, sem pressa. O tom de um predador falando com a presa. O invasor tentou se debater, mas Augusto pressionou ainda mais. Eu só sigo ordens. O homem disse, tossindo. Ótimo. Então me diz quem deu essas ordens. O invasor hesitou, os olhos indo de um lado para o outro. Não queria responder. Mas ele também não queria morrer ali. Foi o comando central. Eu sou só um coordenador. Augusto franziu a testa. Comando central? Então a coisa ia além de um simples ataque? Ele olhou ao redor. Seus homens estavam terminando o serviço. Os invasores que ainda podiam correr fugiam pelo mato. Os que não podiam estavam caídos. O general voltou a encarar o homem do boné vermelho. Sabe qual é o seu problema? Disse, abaixando-se até que seus olhos ficassem no mesmo nível da vítima. Você pensou que nós éramos só fazendeiros. A caminhonete do invasor ainda estava ligada.
Augusto pegou o rádio do painel e segurou perto da boca. Atenção! Sua voz soou firme, clara, alta. Seja lá quem estiver ouvindo, ouça bem, isso não é mais um assentamento, um protesto ou uma invasão. Ele olhou para o fogo que ainda consumia parte do estábulo. Vocês começaram uma guerra. E ele sabia exatamente como terminá-la. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. O único som era o estalar das chamas consumindo a madeira da fazenda Ouro Preto. General Augusto Vasconcelos ainda segurava o rádio do invasor, os olhos fixos no fogo. Ele não piscava. A resposta demorou, mas veio. Quem é você para falar em guerra, fazendeiro? A voz do outro lado era carregada de desprezo e ironia. Augusto sorriu de canto. Augusto Vasconcelos, general do Exército Brasileiro. O silêncio voltou. Dessa vez, mais pesado. Ele aproveitou o impacto. E vocês acabaram de cometer o pior erro das suas vidas. Houve estática no rádio. Depois, uma risada seca. General? Pois bem, senhor general. Sua fazenda não foi a primeira e não será a última. Você pode ter vencido essa noite, mas amanhã? Na próxima semana? Você não pode vigiar esse lugar para sempre. Augusto apertou o punho. Ele sabia que a guerra não se ganhava em uma batalha. E quem estava por trás disso não ia parar tão fácil. O homem do boné vermelho ainda estava caído no chão, respirando pesado. Tentava esconder o medo, mas falhava. Escuta bem, chefe, disse Augusto ao rádio, sua voz mais baixa, mais mortal. Vocês gostam de agir nas sombras, escondidos atrás de máscaras e de ordens anônimas. Mas eu não sou um político. Não sou um burocrata. Eu sei lutar do jeito que vocês não sabem. O homem do outro lado do rádio hesitou. Vocês pensaram que podiam queimar minha casa e ir embora como se fosse só mais um ataque. Augusto olhou para os corpos espalhados pelo pátio. Mas agora eu sei quem vocês são. E vou atrás de cada um. Ele jogou o rádio dentro da caminhonete e pisou no acelerador. O veículo arrancou sozinho, direto para o fogo. O rádio derreteria nas chamas, mas a mensagem já tinha sido dada. O líder dos invasores olhava aquilo de olhos arregalados. Você não pode nos parar. Augusto ajoelhou-se ao lado dele e falou baixo, no tom que só homens acostumados à guerra sabem usar. Não preciso parar vocês. Só preciso garantir que vocês nunca mais voltem. Ele se levantou e fez um gesto. Seus homens entenderam imediatamente. 2 deles pegaram o líder do ataque e o arrastaram para dentro do mato, desaparecendo na escuridão. Não haveria corpos para serem usados como bandeiras. Não haveria mártires. A guerra que eles começaram iria terminar do jeito certo. Augusto voltou a encarar sua fazenda destruída. Respirou fundo. Aquele ataque não seria esquecido. Ele pegou o celular e fez outro telefonema. Dessa vez, para alguém que poderia fazer aquele recado chegar onde precisava. A voz do outro lado atendeu imediatamente. Já ouvi sobre o que aconteceu. O que você quer? Augusto não hesitou. Nomes, recursos e cobertura total. Uma pausa. Isso é uma operação clandestina? O general olhou mais uma vez para as chamas. Não. Ele apertou os dentes. Isso é justiça. A madrugada já avançava quando o general Augusto Vasconcelos desligou o telefone. Sua expressão era de pedra. Agora ele tinha os recursos. Os invasores não tinham ideia do que estavam prestes a enfrentar. Seus homens começaram a se reorganizar. As baixas eram mínimas, mas a destruição na fazenda Ouro Preto era imensa. Os cavalos sobreviventes estavam agitados, alguns feridos pelo fogo e pela confusão. Havia muito o que reconstruir. Mas antes de qualquer coisa, havia uma dívida a ser cobrada. Augusto reuniu seu time no galpão que ainda estava intacto. Seus homens eram veteranos, soldados que haviam servido com ele missões de combate. Gente que sabia trabalhar no escuro. Isso foi um recado. A voz do general era firme, carregada de fúria controlada. Mas eles erraram ao escolher o destinatário. O grupo murmurou concordando. Nenhum deles aceitaria isso em silêncio. Augusto puxou um mapa da região e o abriu sobre a mesa. Eu quero saber para onde eles foram. Agora! Um dos homens, Sargento Moretti, apontou para o mapa.
Tem um grupo de apoio do MST a 40 quilômetros daqui, perto da BR-163. Um dos nossos viu caminhonetes indo naquela direção. Augusto bateu o punho sobre a mesa. Então vamos até lá. Um segundo homem, Tenente Rocha, franziu a testa. E se estiverem armando outra emboscada? O general sorriu de canto. Não vamos bater na porta. Vamos entrar sem ser vistos. Houve um momento de silêncio. Então, Moretti riu. Então é uma missão de reconhecimento? Augusto pegou seu fuzil T4 e o travou. É uma missão de caça. Os homens se entreolharam, sorrindo. Aqueles eram os sorrisos de predadores. O comboio seguiu por estradas de terra, sem luzes, com os faróis desligados. Se moviam como fantasmas no escuro. A base do MST que procuravam não era um simples acampamento. Era um entreposto, uma estrutura bem organizada, provavelmente financiada por algo maior. Moretti analisou pelo binóculo. 10, talvez 15 pessoas. Tem armamento leve. Veículos no pátio. Provavelmente usam o local para redistribuir mantimentos e armas. Rocha completou. Se aquele canalha do boné vermelho disse a verdade, é aqui que ele recebe ordens. Augusto pegou seu rádio e falou baixo. Entramos em 5 minutos. Sem barulho. Pegamos um deles para interrogar. Seus homens se prepararam, verificando facas, silenciadores e lanternas táticas. A caçada tinha começado. Escuridão era um manto perfeito para General Augusto Vasconcelos e seus homens. Eles se moviam sem um som, coordenados, predadores espreitando a presa. O acampamento do MST era maior do que parecia. Havia 3 caminhonetes, barracas improvisadas e um pequeno galpão de madeira onde luzes fracas tremeluziam. Do lado de fora, 4 sentinelas faziam ronda. Estavam distraídos, conversando baixinho e fumando cigarros. Não esperavam um ataque. O primeiro erro deles. Augusto sinalizou para seus homens. Eles entenderam imediatamente. Sargento Moretti sumiu na escuridão, movendo-se como um fantasma. Ele era especialista em infiltração. Em segundos, um dos sentinelas foi puxado para dentro da mata. Não houve grito, não houve luta. Apenas o som abafado de um corpo caindo. Os outros continuavam sem perceber nada. O general se aproximou do próximo alvo. O sentinela estava de costas, segurando uma espingarda velha. Um movimento rápido. Uma chave de braço. Augusto o apagou em silêncio. Restavam 2. Mas antes que pudessem perceber que algo estava errado, os soldados agiram. Um golpe seco. Outro corpo caído. O último sentinela virou-se, confuso. Não teve tempo de gritar. Uma faca deslizou pela sua garganta. Ele caiu segurando o pescoço, sem conseguir emitir um som. Augusto olhou para seus homens e acenou. Os fantasmas estavam dentro do acampamento. Do lado de dentro, 3 homens e uma mulher conversavam sobre o ataque à fazenda Ouro Preto. Foi uma operação de sucesso, disse um deles, de braços cruzados. Mas temos que continuar pressionando. Não podemos parar agora. A mulher, que parecia ser a líder do grupo, balançou a cabeça. Houve resistência demais. A gente esperava uma resposta, mas nada como o que aconteceu. Isso não era só uma fazenda qualquer. Um dos homens riu. E o que esse fazendeiro vai fazer? Ele pode ter matado alguns dos nossos, mas não pode impedir o movimento. Uma nova voz surgiu na sala. Fria. Mortal. Quem disse que eu estou tentando impedir? Os 4 viraram ao mesmo tempo. O general Augusto Vasconcelos estava parado na porta, uma pistola com silenciador apontada para eles. Atrás dele, seus homens se espalhavam pelo galpão, armados e prontos. A mulher arregalou os olhos, levando a mão lentamente para a cintura. Nem tenta. Augusto disse, sem alterar a voz. Ou morre antes de encostar no ferro. Ela hesitou. Eles estavam cercados. O general se aproximou devagar, sem pressa. Agora, vocês vão me contar tudo. Ele fechou a porta. A sala ficou em silêncio. O interrogatório estava prestes a começar. O silêncio dentro do galpão era pesado. O general Augusto Vasconcelos encarava os 4 invasores, armado, frio, calculista.
Seus homens se posicionaram ao redor, bloqueando qualquer rota de fuga. A mulher, claramente a líder do grupo, tentava manter a postura, mas seus olhos entregavam o medo. Quem são vocês? Ela cuspiu, tentando disfarçar o nervosismo. Augusto deu um passo à frente, analisando o grupo. Um já suava. O outro tremia de leve. Apenas um dos homens, de barba curta e olhar firme, parecia manter a compostura. Vocês sabem quem eu sou. A voz do general era baixa, mas cheia de ameaça. O que quero saber é quem deu as ordens para atacar minha fazenda. A mulher estreitou os olhos. Você acha que vamos falar alguma coisa? Augusto sorriu de canto. Acho. Antes que ela pudesse reagir, ele disparou. O tiro não foi letal. Acertou a madeira do galpão, bem ao lado da cabeça dela. Ela se encolheu no reflexo. Os outros 3 deram um pulo. É assim que funciona, então? Você acha que pode atirar e nos intimidar? Augusto caminhou até um dos homens mais nervosos, o que tremia, e apontou a arma para ele. Você quer ser o primeiro a descobrir se estou blefando? O homem engoliu seco. O general então virou-se para o de barba curta. Esse era o perigoso. O único que ainda não demonstrava medo. E você? Augusto cruzou os braços. Você é o durão do grupo? O homem permaneceu em silêncio. Moretti se aproximou e segurou o braço dele. A manga da camisa subiu, revelando uma tatuagem discreta. Um símbolo estranho. Augusto reconheceu na hora. Não era apenas um invasor qualquer. Ah, agora tudo faz sentido. O general murmurou, satisfeito. A mulher empalideceu. Droga! Ela sussurrou. Rocha olhou de perto. General, esse cara não é só MST. Augusto assentiu, guardando a pistola. Não. Ele pertence a algo muito maior. O homem de barba finalmente abriu um sorriso cínico. Agora você entendeu. O general franziu a testa. Então vamos direto ao ponto. Quem está financiando vocês? O homem cruzou os braços. Se eu responder, você está morto antes do amanhecer. Augusto sorriu. Errado. Se você não responder, é você quem não verá o sol nascer. O silêncio voltou à sala. Os invasores sabiam que não tinham mais controle da situação. A única pergunta agora era: quanto tempo demorariam para quebrar? O galpão estava abafado. O cheiro de madeira velha e suor misturava-se ao peso do silêncio. General Augusto Vasconcelos observava o homem de barba curta, o único que ainda mantinha postura. Os outros 3 invasores já estavam à beira do colapso. Mas aquele sujeito era diferente. Augusto sabia reconhecer um soldado quando via um. Ele não era apenas um militante do MST. Havia algo maior por trás dele. O general pegou um canivete no bolso e abriu a lâmina devagar. Clac! O som foi baixo, mas na sala fechada, ecoou como um trovão. Augusto girou o canivete entre os dedos e depois fincou a lâmina na mesa, exatamente entre os dedos do invasor. 3 centímetros para o lado e ele teria perdido a mão. O homem finalmente demonstrou alguma reação. Seu maxilar travou. Quer saber quem financia a gente, general? A voz dele agora soava mais seca. Augusto cruzou os braços. Quero. O homem soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. Você já sabe a resposta. Augusto não demonstrou emoção. Mas por dentro, tudo encaixava. Ele olhou de relance para a tatuagem no braço do prisioneiro. Não era um símbolo qualquer. Era uma marca que ele já havia visto antes. Muito antes. Moretti notou a expressão do general e falou baixinho. Isso é maior do que MST, né? Augusto não respondeu. Ele apenas pegou o rádio e falou com a equipe de reconhecimento. Rocha, pega os documentos no barraco deles. Me traz tudo o que encontrar. A sala ficou ainda mais tensa. O homem de barba soltou um suspiro longo. Você quer mesmo se meter nisso, general? Porque se continuar, vai ter gente muito grande querendo a sua cabeça. Augusto deu um passo à frente e apoiou as 2 mãos na mesa. Meu amigo, eu passei 35 anos servindo ao exército. Já enfrentei terroristas, traficantes, guerrilheiros e políticos corruptos. Você acha mesmo que eu tenho medo de vocês? O prisioneiro não respondeu. Mas seu olhar dizia tudo.
Ele sabia que havia subestimado o homem que estava diante dele. Rocha voltou segurando um pacote de documentos e um celular. Acho que você vai querer ver isso, general. Augusto pegou o celular e deslizou a tela. No visor, fotos, números de contas bancárias e nomes. Muitos nomes. E ali, no meio dos contatos recentes, um nome que o general conhecia bem. Agora ele tinha prova. Então era por isso que estavam tão confiantes, murmurou, fechando o punho. O jogo havia mudado. Isso não era apenas um ataque isolado. Isso era uma guerra sendo financiada por gente no topo da cadeia. Augusto encarou o prisioneiro. Agora eu sei exatamente quem eu preciso derrubar. A expressão do homem endureceu. Se continuar cavando, não vai gostar do que vai encontrar. O general sorriu. Quem disse que eu preciso gostar? Eu só preciso vencer. O general Augusto Vasconcelos segurava o celular com força. Os nomes que apareciam na tela não eram surpresa, mas agora ele tinha provas. Ele respirou fundo. A guerra estava apenas começando. Moretti olhou por cima do ombro do general, examinando as informações. É sério isso? Esse cara está financiando o MST? Rocha bufou, cruzando os braços. Ele sempre esteve. Só que, dessa vez, passaram do limite. O prisioneiro de barba curta finalmente sorriu de verdade. Viu só? Agora que vocês sabem, não há mais volta. Se vocês tocarem nisso, vão mexer com gente que não pode ser tocada. Augusto soltou uma risada baixa. Você acha que eu não sei disso? O general fechou o celular e encarou o prisioneiro. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu já estou nessa guerra há muito tempo. A única diferença é que agora eu sei exatamente onde acertar. O prisioneiro o encarou de volta. A máscara de confiança dele estava rachando. Augusto virou-se para Rocha e Moretti. Vamos vazar esse material. Moretti assentiu. Para quem? O general olhou ao redor. Para todo mundo. Enquanto Rocha e Moretti organizavam os arquivos, Augusto pegou seu rádio e ligou para um contato especial. A ligação durou menos de 1 minuto. No final, a voz do outro lado disse apenas uma coisa. Dessa vez, não tem volta. Augusto desligou e guardou o rádio. Ele sabia disso. Não haveria mais meias medidas. Ele olhou para o prisioneiro e se inclinou sobre a mesa. Você me disse que não tinha volta. Bom, agora também não tem mais para vocês. O homem de barba engoliu seco. A guerra que eles iniciaram estava prestes a se virar contra eles. Os invasores estavam em um ponto crítico. General Augusto Vasconcelos sabia que tinha apenas uma chance de acertar onde realmente faria diferença. O prisioneiro de barba estava cada vez mais suado, sua confiança desmoronando. Agora, ele percebia que o general não estava mais apenas atrás de vingança pessoal, mas sim de algo muito maior. As fotos e os documentos que Augusto obteve mostraram claramente a rede de pessoas poderosas que estavam por trás do financiamento do MST. Figuras políticas, empresários e até mesmo alguns militares aposentados. Essa guerra estava sendo manipulada por mãos invisíveis, com o objetivo de tomar o controle das fazendas, destruir a resistência rural e implantar um modelo de poder controlado. O prisioneiro não conseguiu mais esconder o medo. O general agora tinha o poder de expor essa rede ao mundo. Você está desesperado, disse Augusto, observando a expressão do homem. Sabe o que acontece quando um sistema de poder como esse cai? O prisioneiro engoliu em seco. Eles vão te matar. Você está mexendo com coisas que não entende. Augusto sorriu, sem pressa. Você acha que eu ainda me preocupo com isso? Eu só me preocupo com uma coisa: acabar com o sistema que está destruindo a nossa gente. Ele fez um gesto para seus homens. Levem-no. Os dois veteranos pegaram o prisioneiro, enquanto o general observava, a mente já projetando os próximos passos. Ele sabia que a informação que possuía poderia destruir a rede, mas também sabia que haveria uma resposta violenta. Mas isso não o pararia. Não mais. Era hora de jogar o último movimento. Augusto Vasconcelos não só possuía as provas de corrupção que poderiam derrubar os líderes do MST, como também tinha um plano para expor tudo à luz do dia. Ele não estava mais lutando sozinho, e a cada hora que passava, a resistência à opressão estava crescendo. Ele sabia que o alvo que havia marcado, as figuras por trás de tudo, começariam a se movimentar assim que soubessem que o jogo estava perdido.
A batalha não seria ganha com força bruta ou com mais armas. A vitória viria através da exposição, através da verdade. O general já sabia que os ventos estavam mudando. Quando as primeiras manchetes começaram a aparecer nos jornais locais, seguidas por transmissões em rádios e mídias sociais, a reação dos poderosos foi imediata. Tentaram apagar as evidências, silenciar as testemunhas e mudar a narrativa. Mas já era tarde demais. As redes de corrupção estavam agora ao alcance de todos. As figuras políticas, os empresários, até mesmo militares aposentados que orquestraram o ataque Fazenda Ouro Preto estavam agora no centro do palco, com suas conexões expostas ao público. A grande mentira estava desmoronando. O povo, o verdadeiro povo da fazenda, os trabalhadores, os veteranos e os cidadãos que já haviam sofrido nas mãos dessas figuras, começaram a se levantar. Eles já não eram mais vítimas passivas. Agora eram os construtores de um novo caminho. E, enquanto o general Augusto Vasconcelos observava o final dessa batalha, ele soube que sua missão ainda não havia terminado. Havia mais trabalho a ser feito, mais combate a ser travado. Mas, ao final, ele sabia o suficiente. O inimigo, ao subestimá-lo, cometeu o maior erro de todos. Agora, a guerra estava ganha.